Desligue o ruído e conecte-se aos factos. Temos 10 estadias num dos hotéis de luxo Alma Lusa na Comporta. 2 adultos, 2 noites. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Quando o marido não olhou para ela durante os 7 primeiros anos de casamento, nunca na vida alguém diria que a culpa seria do rei. Era sempre a culpa da mulher. Exato. Se nascia um bebê e não era um rapaz, Diana, era uma menina, era sempre a culpa da mulher. Ainda hoje, 233 anos, quase sempre acontece não isso. É? O casal não tem filhos, é a mulher. É a mulher. Quem não se lembra do chavão, se não tem pão, como um brioche, atribuído à última rainha de França, Maria Antonieta, guilhotinada em plena Revolução Francesa, uns meses depois do marido Luís XVI, há 233 anos. Mas isto são fake news. A frase foi escrita pelo filósofo suíço Jean-Jacques Rousseau, ainda antes da rainha nascer. Que outros clichês perseguem a austríaca que foi rainha de França? Será que foi mesmo uma espécie de influencer de moda do século XVIII? Para saber mais sobre esta rainha nascida no dia seguinte ao terremoto de Lisboa, volto a acolher Diana de Cadaval, porque ninguém melhor do que uma princesa para contar a vida de uma rainha. Como sempre, apaixonada pelas vidas de mulheres que a marcaram e que marcaram o seu tempo, Diana, duquesa de Cadaval e princesa de Orleans, está de volta com Maria Antonieta, a rainha mal amada, o seu 7º livro. Olá, Diana, e bem-ajas por ter aceitado este meu convite. Bem-vinda de volta à Rádio Observador. É um grande prazer. Obrigadíssimo, agradeço. Obrigada este convite, é sempre uma alegria estar aqui consigo. És muito simpática. Vieste há 3 anos já, foi muito tempo, Diana. Quer livros mais com um espaço menor. Vieste há 3 anos falar da Sissi, a Imperatriz Rebelde. É verdade. Imperatriz da Áustria, Rainha da Hungria. Muito bem, então agora tu estás cá, eu não posso deixar de falar, já é a terceira vez que vens, já falámos da tua vida, já falámos da querida Isabel. A tua Isabel já tem 14 anos. Já tem 14, é verdade. Tem a idade com que casou a Maria Antonieta. Exato, é verdade, imagino. Tu pensas nisso às vezes? Meu Deus! Eu penso no sentido, quando eu não faço assim uma comparação entre a época da Marie Antoinette, que como acabou de mencionar, chegou a Versailles para casar aos 14, e eu vejo a minha filha, em 2026, com 14, eu penso que realmente... Eram outros tempos onde no fundo a mulher casava muito mais cedo, tinha filhos muito mais cedo, eles também morriam todos muito mais cedo. Sim. Nós hoje em dia não estamos numa época em que vivemos todos até aos 90 e antigamente aos 36, 40 a pessoa já estava nas últimas. Já era um idoso, quase. Exato. Exatamente. Continuas a pintar nas horas vagas? Ai não, infelizmente. Eu adoro a minha pintura e eu adoro tudo o que é manual e é uma coisa que me faz tanto bem a nível mental e psicológico, eu adoro isso. Trabalho manual é trabalhos manuais ou é, por exemplo, jardinagem, este género de coisas? Sim, não. Arranjo de flores? Sim, não, a jardinagem, pintura, cerâmica. Isso gostas? Eu adoro e esses trabalhos todos manuais, eu acho que fazem-nos tanto bem à mente, porque é um momento de a gente poder não se abstrair um pouco da nossa rotina e da nossa vida do dia-a-dia e poder nos concentrar em algo de criativo. E eu acho que é importantíssimo e faz-nos bem para a cabeça. E agora fala-se tanto de saúde mental e é tão importante isso. As pessoas terem uma atividade, uma coisa diferente que te faça abstrair disto. E eu acho que a saúde mental fala-se cada vez mais e ainda bem que se fala cada vez mais, porque quando a gente vê a violência que há pelo mundo fora, a pessoa pensa que loucura, não é? Há aqui muita coisa que eles deveriam ser tratada. Que mundo é este, Diana, que a gente vive ainda agora com os Trumps e com isto tudo? Que mundo é este que a gente vive com as guerras que têm acontecido, com os loucos que têm poder e que estão à frente do mundo? E a coisa do Epstein, e o Epstein faz, e esse tráfico todo humano e de jovens e tudo, é uma coisa, eu não sei, por isso, ou é algo que sempre aconteceu ao longo dos séculos, ou é uma coisa que a gente veio a descobrir e a falar mais, porque hoje em dia os médias também não conseguem ter acesso a muita informação e a divulgá-la, que é uma coisa que eu acho de uma certa forma... É uma ferramenta importantíssima, porque no fundo consegue alertar as pessoas para certos perigos que às vezes a gente nem imagina que poderiam existir. Mas não sei, eu como mãe e como mulher, às vezes fico preocupada de ver o que se vê nas notícias a nível global. Não posso deixar de falar do Palácio Cadaval de Évora, é uma cidade que eu amo perdidamente, e de facto tens este palácio com a Torre das 5 Quinas,
esta torre pentagonal raríssima que eu sempre adorei. Adoro que tu não digas o Templo de Diana, apesar de ser outro nome, porque de facto é um templo, é o culto imperial. Hoje sabe-se que Diana foi uma coisa inventada no Renascimento e que este trabalho que vocês já começaram há muitas décadas de transformar este paço, abri-lo ao público, há 32 anos que está aberto e eu lembro que foi quase um escândalo. Alguém dizia, mas como é que ela vai abrir a casa dela? Era? E é de facto lindo para visitar e tem sempre uma programação extraordinária. E é incrível, não? Porque a mãe, quando a mãe tomou essa decisão, não, da gente abrir a casa ao público. Foi a mãe Claudine que teve a ideia? Foi a minha mãe Claudine. Foi a minha mãe Claudine. E foi muito criticada na altura por amigos. Na altura as pessoas ficaram muito surpreendidas e foi criticada. E a mãe, no fundo, inspirou-se na duquesa, eu acho que era a duquesa de Devonshire, a inglesa. Os ingleses fizeram muito isso, os palácios. Os ingleses estavam muito à frente em relação a nós, o resto da Europa. Começaram a abrir os seus castelos bem antes de qualquer um de nós, porque era uma forma, no fundo, de dar a conhecer a sua história, de ser um momento de partilha entre o visitante e o dono da casa. Então, a maneira de transformar esses castelos de uma certa forma rentáveis, para pelo menos poder-os manter. Exatamente, para poder uma casa destas, e deves saber isso muito bem, é muito pesado. Os telhados, as umidades, arranjar, são casas com séculos de vida. E é pesado, exato, e nós, por exemplo, o Palácio Cadaval em Évora está há mais de 600 anos na família, foi construído pelo nosso antepassado, e construiu tanto a igreja como o convento e o palácio. Considerada privada mais bonita do país, por alguma razão, não é? Eu acho que não. Eu tive ontem como um grupo de brasileiros que vinham de São Paulo, e é verdade, de facto, eu digo uma coisa, não é de todo por ser minha, porque não é de todo essa a minha maneira de pensar nem de ser, mas ao entrar, realmente a pessoa entra nessa igreja, e em termos de arquitetura, é que os painéis de azulejos todos do início do século XVIII, e aquilo está tão bem preservado, e o pai fez um trabalho admirável em termos de manter, ele fez um grande trabalho a nível do restauro, que a igreja teve 4 anos. E depois teve 125 anos fechada. Mas tem as painéis do António Oliveira Bernardes, grande mestre do barroco, dos azulejos, são lindos, azuis e brancos. É verdade. E temos um altar dedicado à Nossa Senhora, pintado por Josefa de Óbidos. Que giro, sim. Não tem preço esta igreja de Lois, ou São João Evangelista, é muito bonita. Depois também tens a programação do Palácio, é extraordinária, sempre com os festivais que a gente sabe. Tiveste agora este Évora Luz, que acabou agora em março, certo? Da Ágata Foi uma Ruiz, maravilha. Sabe lá Prada. O Évora Luz surgiu porque eu às vezes eu acho sempre que o meu querido Alentejo, que eu amo e que adoro, nesta altura, no inverno, a luz perde um bocadinho a sua luz, não é? Aquela luz que nós temos na primavera e no verão, que eu acho que é uma das coisas mais bonitas. Aquela paisagem, e eu não do meu terraço de ver aquele templo romano e tudo, é um sonho. E então precisávamos de luz, e a Ágata, sendo uma grande amiga e uma pessoa... Ruiz lá Prada. Exato, e uma mulher que eu admiro também, não, que assim, muito dedicada ao seu trabalho, e foi também uma das primeiras, já no outro dia estávamos a falar da sua vida, foi uma das primeiras mulheres... de 40 anos, é extraordinário. De 40, da vanguarda, sempre. E ela disse no início, quando ela começou a trabalhar, disse, as mulheres da minha família não trabalhavam. Por isso o pai aceitou, mas não assim de braço aberto a ideia. Depois ela é muito excêntrica, não na sua forma de como ela, não com a sua arte e com a sua moda, e como sabe, é tudo muito colorido, e as formas e tudo. Por isso também não é uma coisa fácil, é uma coisa mesmo, eu diria, fora da caixa. Fora da caixa, exatamente. Ela conseguiu se manter e continua ainda muito ativa. E eu disse, Ágata, eu acho que agora sim para o inverno eu adorava que me trouxesses luz à cidade de Évora. Eu quero uma explosão de cores, uma coisa que ponha as pessoas com alegria, um momento de carinho, um momento de felicidade, e então ela aceitou logo o convite, que foi muito simpático da parte dela, e a exposição em si foi um sucesso. Pô, ano, faz uma década que teve aquela espetacular, que foi outra exposição que também fizeste com coisas dela. Exato, é verdade, em 2000... Faz 10 anos, o ponto bem, incrível. Imagino, é verdade, mas a Ágata a brincar, dizia assim, é a primeira vez na minha vida, na minha carreira, que faço 2 exposições no mesmo sítio. Muito bem, então aqui destacaram as obras dela que destacaram-se em desfiles, nas semanas de moda de Madrid e de Paris, teve então aqui até 8 de março. Mas agora tens uma nova, esta Kumari Nayaka, de Hélène Guattari, que vai estar até 17 de maio, quarta a domingo, das 9 às 6. Então isto tem a ver com rajastão e com uma escola de raparigas, não é? E então não, a Hélène é uma fotógrafa francesa, conhecida, e então essa escola no rajastão foi construída através, uma pessoa que nós viemos a conhecer através do nosso trabalho, não o que nós fazemos a nível cultural lá com o Palácio Cadaval em Évora, é um americano, imagine-me isto, que um dia ele sempre viajou pelo mundo fora, já tinha feito
coisas na Mongólia e diversos outros países. E nesta zona do Rajastão disseram que era importante e uma pessoa tinha um sonho de construir uma escola que desse acesso, no fundo, às meninas, que as meninas tivessem acesso à educação. Empoderamento para raparigas. Exato, aprenderem sobretudo a ler e escrever, porque nesta zona do Rajastão a mulher não tem absolutamente valor nenhum. Como menina fica em casa a tratar das tarefas caseiras e depois é vendida ou há ali uma negociação para o seu casamento e depois vai viver para a casa do marido e a maioria delas não aprendem nem a ler e a escrever, raramente saem de casa e não têm absolutamente papel. Exato, e não há papel nenhum na sociedade de hoje. E este americano conseguiu os fundos para construir esta escola que fica no Rajastão. A arquitetura é linda, é parecido com Michael Dove, este não é? Da Fundação com a Fundação Yves Saint Laurent em Marrakech. E então, o David, que esteve connosco aqui, que veio a Évora para a abertura da exposição. É extraordinário, os trabalhos são lindos, eu estive a ver isto. Não é? E as fotografias da Helene é um conto antigo, de fadas então as miúdas mascararam-se todas. Exato, com os deuses indianos, e então no fundo é para demonstrar que através da criatividade e através da fantasia e através da arte pode-se transmitir mensagens de importância, não? Com uma importância na vida real. E então, no fundo, esta coisa, a Helene fez esta série de fotografias, transformou as meninas, vestiu-os o tempo de um dia nos deuses. Vale a pena. As pessoas que vejam no vosso site, eu acho que apetece depois ir e ver ao vivo, porque aquilo também naquele ambiente, tudo aquilo é muito bonito. E nós o que é que a gente fez? Desenvolvemos um programa com as escolas a nível nacional aqui, com as escolas portuguesas, onde a pessoa pode se inscrever mandando um e-mail para o info@palaciocadaval.com. As escolas podem vir visitar, conhecer a realidade destas meninas que encontram-se do outro lado do mundo, para verem um bocadinho a diferença entre a sua realidade cá em Portugal e a realidade destas meninas na Índia. E há uma troca, estamos a fazer um exercício agora onde os meninos têm uma atividade, um desenho, ou escrevem uma carta, e que no final da exposição é tudo mandado para as meninas. Que giro, boa. E assim há uma troca cultural entre Portugal e a Índia. O pen pal que a gente fazia quando era pequena, escrevia com e assim há uma pequena atividade não sociológica também, que eu acho que é importante. Olha, é uma ideia extraordinária isto, portanto já sabem, Kumari Nayaka, de Hélène Guattari, esta fotógrafa francesa, portanto, estes retratos e frescos fotográficos combinam mitologia, imaginação, consciência ambiental, a não perder no Palácio Cadaval, no Centro Histórico de Évora, de quarta a domingo, das 9 às 6. Isto é muito, muito importante. Fica aqui esta dica, não posso deixar que venhas cá e que não se fale das tuas exposições. Obrigada. Vamos agora então falar destes teus livros. Depois é o teu 7º livro, tiveste entre eles 7 princesas de Saboia, que foram rainhas de Portugal, não é? Mafalda, Dom Afonso Henriques, a Francisca de Saboia, que foi de 2 reis, do Dom Afonso VI e do irmão, Dom Pedro II, e depois a Dona Maria Pia, de Dom Luís I, nossa penúltima rainha. Depois a Sissi teve cá então, pelas tuas mãos. Tu escreves sempre sobre mulheres, porque de facto, combatendo um bocadinho aquela coisa de a história é feita por homens e as mulheres só raramente é que entravam nestas histórias, não é? E tu dizes, não, vamos dar poder a estas mulheres que têm vidas excepcionais e que ajudaram sempre muitos maridos e fizeram muitas coisas por elas. Foi, eu acho que, e também sabe o que, de uma certa forma, não é que a coisa não foi estudada, isto veio ao longo, introduziu-se na minha vida e por acaso transformou-se numa coisa que é verdade, tem toda a razão, João Paulo, eu tenho vindo no fundo, eu gosto de poder dar voz a estas mulheres que desempenharam um papel a nível histórico, seja tanto cá em Portugal como a nível a nível europeu, porque eu acho que muitas vezes a maneira como a história é contada, que seja nos livros de história ou que a maneira como as coisas são interpretadas no mundo de hoje, eu penso, e o primeiro, não, por exemplo, o meu primeiro livro, recorda-se que foi sobre a Rainha Maria Pia, não, com a única rainha de Portugal que viveu no Palácio da Ajuda. E eu sempre fiquei, como mulher e como portuguesa, surpreendida de ouvir sempre que a gente falava da Rainha Maria Pia, dizia sempre a gastadora, mas de uma certa forma um bocadinho, com um tom um bocadinho negativo, eu diria. Claro, não, exato. E eu pensei, no fundo, muito bem, não estou a dizer que ela não gastou, e gastou. Mas ela gastou porque o palácio também estava a precisar do seu recheio, certo? Que a casa estava assim meia vazia. Pois, hoje gostamos de o ver como está. E tudo o que ela gastou está cá. O governo ainda hoje recebe todas as suas funções oficiais, são feitas no Palácio da Ajuda, com a loiça da Rainha Maria Pia, com tudo. Nós, entretanto, não, ela pagou o preço mais elevado, mataram-lhe, assassinaram-lhe o filho e o neto. Ela vai morrer no exílio, é a única rainha de Portugal que não está aqui enterrada em Portugal com o seu marido e os seus filhos. E ainda dizemos isso. Eu às vezes pergunto-me... Até a Dona Amélia estava, para cá depois. Não é? E é isso que são coisas que às vezes eu gosto de questionar. E, por exemplo, a Mafalda de Saboia, que era a mulher de Dom Afonso Henriques, porque é que eu escrevi sobre ela e fiquei curiosa, porque quando fui visitar o seu castelo,
falava-me de Dom Afonso Henriques, o guia, uma visita guiada, falava-me de Dom Afonso Henriques, e nunca uma só vez mencionou a rainha Dona Mafalda. Agora, claro que eu não sou ingênua e sei que o papel da mulher na altura, então na época de Dom Afonso Henriques, era quase nula, não existia. Sim. Mas mesmo assim, essa mulher, a rainha Dona Mafalda, deu-lhe 8 filhos. Exatamente. Ela teve presente, existiu, teve. Claro. E fiquei surpreendida e curiosa de não falar. E depois... A dinastia teve continuidade por causa dela, não é? Ela assegurou o futuro. Não é? Claro. E era essa realmente a função número 1 da mulher naquela altura, e ainda hoje, até Marie Antoinette, a função número 1 era realmente de dar um herdeiro ao rei. Ou dar uma continuidade à família real. Exatamente. Muito bem, mas as coisas depois evoluíram. E mesmo às vezes de pessoas, não pessoas instruídas e pessoas inteligentes. E a Maria Francisca foi giríssimo, foi um dia que estava num jantar e um grande advogado português diz-me assim: é a rainha Maria Francisca, grande marota. Eu disse, que engraçado, marota. É porque a ideia que as pessoas ficam, e estes eu disse, mitos. marota, porque e no fundo a mulher não foi marota, a mulher foi um gênio. Foi a única mulher que chegou, não é? Casou com o seu marido Dom Afonso, realizou que ele não era apto, não tinha as qualificações necessárias. Houve este libelo, este julgamento à séria, prostitutas vieram depor, se o rei era capaz ou não. E ele era muito assim, muito vulgar e pouco instruído, e depois tinha aquela coisa, era meio coxo e tudo, e não sei o que mais. E, bom, também ajuda que ela tinha... aqueles grupos não recomendáveis de amigos. Mas e depois também ajuda sempre a ter o apoio do seu tio, que era o rei de França. Mas ela vai conseguir, não só vai ser a única mulher na história de Portugal a pedir a anulação do seu casamento, vai se esconder no convento com o meu antepassado, o primeiro Duque Cadavalquia, vai proteger, é ele que lhe vai redigir a carta que vai ser enviada para o Vaticano. Ela consegue a anulação do casamento, consegue, e não que o seu primeiro marido fique preso até os seus últimos dias, vai pôr o irmão no trono, casar com o irmão. E a pessoa pensa, coisa de gênio, mas nos olhos de certas pessoas dizem assim a marota. E eu disse, que engraçado. Por isso eu acho que, sabe o quê? Eu acho que o que é ótimo... Pôr um bocadinho a verdade e contar as coisas, fundamentar as coisas. Ou temos curiosidade de aprofundar e de querer saber e perceber e entender. Exatamente. E entender às Quais vezes. são os motivos e depois cada um a sua opinião, obviamente. Quem mas quiser... sem julgamentos, saber o que é que se passou. Sem julgamentos, exatamente. Pesquisar e... É engraçado, porque a tua filha, a Isabel, é membro da Casa Real francesa. Exato. Do Duque de Anjou, não é? Acontece que ela, quando tu falavas na Maria Antoinette, isto é, no fundo, a perguntar se é um bocadinho por causa dela que fizeste este livro. Quando falavas de Maria Antoinette, ela dizia, essa foi a pior de todas, a mais mal amada, a mais... Essa horrível, a rainha dos como brioches, não tem pão, esse tipo de coisa. E a imagem que fica, e tu dizes, lá, há aqui uma coisa, vamos investigar, e foi um bocadinho a ideia que tiveste. Foi um dia, sabe o quê? Foi um dia que estávamos, não como eu faço a logística do dia-a-dia da minha filha, fui buscá-la, e conversamos imenso no carro sobre história, cultura, política, o Trump vem muito à conversa, etc. E no outro dia, entramos no carro e estamos a falar da rainha Maria Antoinette, porque ela estava a estudar essa época na sua aula de história. E ela diz-me assim, sim, ela foi... Estou a falar dela. E tu? E ela diz-me, mas com convicção, foi a pior rainha de França. É extraordinário a ideia que passa. E eu disse, que engraçado, disse, Isabel, mas quem é que lhe disse isso? E ela disse, então foi a minha professora. E eu disse, olha que engraçado, no fundo, óbvio que é verdade que ela tem essa imagem, é verdade que ela ficou aliás, ela ficou com essa imagem colada à pele ao longo dos séculos, e eu acho que a mulher, não a rainha Marie Antoinette, pagou um preço altíssimo, porque eu acho que realmente ela foi vítima da sua época, porque ela chega à França, tem o quê? Tem apenas 14 anos, por isso e já era... Para uma corte cerradíssima, com uma etiqueta com uma etiqueta e um rigor, mas que, quer dizer, não era nada comparada com a nossa cá em Portugal, era mas 1000 vezes pior e mais dura em França. Ela chega aos 14, tem o azar que o marido não vai olhar para ela nem tocar nela durante os 7 primeiros anos de casamento, por isso ainda vai lhe enfraquecer ainda mais a sua posição, porque todos dizem que é que esta coitada que está aqui, esta austríaca, que não é capaz nem de produzir um herdeiro, que o marido nem é capaz não de querer a procurar sexualmente, o que é que não, e como ela no fundo tinha aquela beleza e aquela maneira de ser, começa a ser muito criticada pela mínima coisa, que era a sua roupa, ou o seu gesto, ou a palavra, ou falou, não falou, o que fosse no dia-a-dia. E eu acho que é aí que a rainha Maria Antoinette, a sua inteligência, é que ela vai usar as poucas ferramentas que ela tem ao seu porte, à sua mão, que é no fundo a moda. E ela pensou assim, olha, já que eu sou tema de conversa todos os dias, e não há maneira da gente poder escapar isto, porque é assim, mal acordar
transbordava, já tinha não sei quantas damas para vestir, por isso Exatamente, era uma vida. Era tudo público. Era tudo público. O parto era público. E a primeira noite em que ela ia deitar-se quando casou, foi-se deitar com o marido. Olha, como mulher, as damas e as condessas eu nem quero imaginar o que é de ter um parto público com assim a cor toda a assistir. A pessoa está mais vulnerável. Olha, as mulheres no fundo eram muito corajosas e assim com uma força e uma natureza incrível. Diana, temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo, já voltamos à conversa, até já. Estamos a conversar com a princesa Diana de Cadaval, ela na sua missão de resgatar do olvido as rainhas que marcaram o seu tempo, e a marcaram pessoalmente. Desta vez traz-nos a biografia romanceada de Maria Antoinette, a rainha mal amada, a mulher de Luís XVI, guilhotinada como marido na Revolução Francesa. Foi um grande lançamento que tu tiveste dia 9 de março com a extraordinária Joana Vasconcelos. Deve ter sido uma cerimónia e uma festa de lançamento extraordinária. Eu fiquei tão contente a Joana ter aceito, porque no fundo, sabe o que? Foi no ateliê dela, Foi no ateliê dela aqui em Lisboa, que vale a pena para quem ainda não... Ela é a pessoa certa para lançar isto. Sabe o que é? Sobretudo porque a Joana foi a única artista mulher a expor em Versailles. Não se recorda quando foi? Não, quando Versailles começou, começou a fazer exposições de arte contemporânea. Viu a Anis Capur, houve a Joana Vasconcelos e houve outro qualquer que eu já não me recordo do nome. Sim. E a Joana foi a única mulher artista portuguesa que teve o número mais elevado de visitantes, e aliás foi seguir à Joana que Versailles disse: nós não podemos continuar com estas exposições porque os soalhos não aguentam tantos visitantes. Não sabia. Ela teve 1.600.000, uma loucura, foi brutal. O helicóptero lá dentro e as coisas. Uma coisa incrível. E as valquírias, aquela coisa gigante. Exato, e sempre com aqueles apontamentos das coisas. Lindo. Estava lindo. E então, e como a Joana esteve lá durante vários meses... Ela nasceu em Paris, a Joana, mais essa, nasceu em Paris, mas passou muito tempo em Versailles a preparar esta exposição, por isso conhecia bem a personagem Marie Antoinette. E eu acho que é sempre importante haver uma ligação, não é? Algum ponto comum com as pessoas que eu escolho para apresentar os livros. E então, e no fundo, foi a Joana e foi ótimo porque foi ela própria é uma artista barroca, ela é maravilhosa. E a roupa como ela lhe foi vestida eu acho. Para o teu lançamento e eu acho que é uma embaixadora para o nosso país, eu acho maravilhosa, por tudo o que ela faz é sempre de grande dimensão. Exatamente. E apresenta Portugal lá fora, eu acho de uma maneira... Grande criativa. Não acho, é verdade. Então pronto, Isabel, fez este comentário e tu de facto... E lembras também do filme da Sofia Coppola? Este ano faz 20 anos, sabias? 20 anos, já. O filme? Foi em 2006. Não. Olha, eu digo-lhe e ela ganhou o Oscar em 2007, ganhou o Oscar com esse filme da melhor guarda-roupa, claro. E por isso vai haver a exposição. Fala-me da exposição que vai acontecer. Exato, eu adorei o filme, eu achei que o filme foi uma beleza, e os fatos e tudo, aquilo tudo era um sonho. E a atriz que eles escolheram para ser a Marie Antoinette era muito bonita, assim, muito branquinha e tudo, um sonho. E é verdade que não, eu soube da boa notícia que agora em setembro Versailles vai fazer uma exposição dos vestidos do filme da Sofia Coppola, sur Marie Antoinette, e que começa agora em setembro. Por isso está a ver, por isso, conclusão, mesmo que a Marie Antoinette tenha tido uma imagem muito negativa e que a gente diga, não, olha outra vez a gastadora, e tudo, olha, veja, em 2026 continua a nos inspirar, continua a ser uma fonte de inspiração. O Victorian Albert Museum fez uma exposição extraordinária com os seus trajes em Londres, que eu tive o prazer de ir ver. Setembro fazem uma exposição em sua casa em Versailles com os seus vestidos do filme. Por isso, 22 de março acabou esta exposição no Victorian Albert Museum. Todos os vestidos de noiva, como tu dizes, com a cintura de vespa, como ela usava, 250 objetos de roupas, acessórios, calçados, joias, peças de decoração. Incrível. Vindos do Palácio de Versalhes. Alguns nunca tinham saído de França. Deve ter sido uma exposição linda. Linda. Eu acho que a maneira como eles puseram a exposição acabou estava uma beleza. Eu adorei. Pois havia uma mistura um bocadinho, não, porque também as coisas, não havia só coisas da época da Marie Antoinette. Havia coisas também, não, porque o Manola Blahnik fez uma linha inspirada na Marie Antoinette, estava lá exposto também no meio. Havia coisas de outros designers do mundo de hoje que também inspirados os filmes e os ensaios e as músicas, até os Queen, os Pink Floyd fizeram músicas dedicadas a ela. Até a Madonna. Até a Madonna. Por isso, quando a gente diz, eu digo-lhe uma coisa, para mim, eu acho que a Marie Antoinette ainda hoje é a fashion icon. E a Marie Antoinette havia aquela frase, diziam, não, a Marie Antoinette não seguia a moda, a Marie Antoinette era a moda. Era a moda, não, porque tudo o que ela, cada dia ela apresentava só com um corte diferente, o cabelo com uma maneira que aquilo era apresentado,
sobretudo, demonstrava uma grande criatividade e elegância, não há dúvida. Isso foi um gesto inteligente dela, era uma maneira de porque, se afirmar. Porque, no fundo, sabe, é de afirmar-se e dar-te conversa e dar-te falar sobre algo, pelo menos, se calhar, menos positivo, estético e menos intriguices, intriguices da sua vida privada. Investigaste muitos meses, ou tiveste a ajuda da Ana Cristina, às vezes ajuda-te no levantamentos? Não, eu preciso sempre de uma historiadora para me ajudar a recolher os dados, para a gente poder termos a certeza que está tudo certo. Visitaste estes palácios. Que não vou começar a inventar coisas. Tive Versailles, quer dizer, eu adoro Versailles, para mim Versailles acho um sonho. Schönbrunn, e então visitei tudo e fui ver, e graças a minha querida historiadora tive acesso realmente aos dados, e depois eu crio a personagem e faço a linguagem e dou-te falar a maneira como eu acho que seja a mais adequada para cada uma delas. Maria Antónia Josefa Joana de Österreich-Lothringen. Ela nasceu no dia a seguir ao nosso terremoto e ela chegou a falar disso. Será que isto foi uma catástrofe na véspera que ontem aconteceu em Lisboa? Mais tarde ela falou nisso. Alguma coisa que eu tenha feito, algum destino que me deu. De facto, é uma data memorável. 2 de novembro de 755, no dia a seguir. É verdade. Foi a 15ª filha e penúltima do Imperador Francisco I e de Maria Teresa da Áustria. Esta relação com a mãe também foi complicada, Diana. Foi difícil. Uma coisa que nem tu nem eu nos podemos queixar. Temos mães ótimas e temos, que são extraordinárias, mas ela teve a mãe era complicada e criticava muito. Era dura, era muito dura. E dizia, se o marido não quer nada contigo, a culpa é tua. E com um grande sentido do dever e com um grande... Com 16 filhos. E com 16 filhos, e muito rigorosa e muito dura, e outra vez também era outra época, sabe? Quando a gente diz que o marido quando o marido não olhou para ela durante os 7 primeiros anos de casamento, nunca na vida alguém diria que a culpa seria do rei. Era sempre a culpa da mulher. Exato. Se nascia um bebê e não era um rapaz, era uma menina, era sempre a culpa da mulher. Ainda hoje, 233 anos, quase sempre acontece isso. Se o casal não tem filhos, é a mulher. É a mulher. Deve ser, é raro a gente dizer, talvez será que ele tem um problema. Hoje está a mudar um bocadinho, eu acho, mas ainda é muito a culpa assim, da mulher que é infértil. Muito. Faz parte da sociedade, faz parte da maneira como nós todos... Mas é um preconceito, é aquela coisa que vem de trás. E não há razão de ser, pode ser tanto dele como dela, é óbvio. E então ela, de facto, a mãe dela ela foi muito criticada por isso. Criticava como também alertava, no fundo, a dizer, não, minha filha, é assim, se após 7 anos não nada acontece e ele não te procura, que claro que ela tinha a sua posição em perigo, porque no fundo, se ela não lhe fosse capaz de lhe dar filhos, normalmente eles mandavam, com a Catarina de Bragança, encontravam outras mulheres e mandavam vir outra, vamos pôr a coisa assim. É engraçado porque quando ela ficou órfã muito novinha, com 10 anos, o José II ficou corregente com o Imperatriz aos 24 anos, o irmão mais velho. Às tantas, há uma altura em que ele vem cá para ver porque é que se passa com este casamento, que isto não resulta, e vai perceber se o cunhado é... Sim. É? E aliás, há quem diga que é graças à sua visita... E depois só diz, eles são confusos os dois, mas é 2 miúdos confusos, é o que eles são. Não encontrou nenhum defeito nela nem nele. Não, e o rei que eu acho que não... Esta mulher, o irmão vir, porque é que se passa com o casamento? Mas tem toda a razão, foi a vinda do irmão que conseguiu de uma maneira assim muito educada e diplomática falar com o rei de França, e explicar-lhe que ele sabia que o rei de França tinha uma grande paixão e era muito curioso por tudo o que era l'horlogerie, por isso era montagem técnica, relógios e tudo. E através disso ele consegue-lhe explicar como é que acontece e o que é que deve acontecer entre um homem e uma mulher e como é que as coisas funcionam e como é que é no quarto, em privado e tudo. E é pouco tempo a seguir à visita do irmão que ela vai engravidar. Pois foi. Azar dela, o primeiro, outra vez, é uma menina. Pois foi. Grande decepção, grande tragédia. Exato. Todos acharem que finalmente vinha aí um menino. Não sabia, aprendi contigo que o Luís XV era avô do Luís XVI. O pai acabou por morrer 9 anos antes do Luís XV, portanto nunca chegou a ser rei. O pai, que seria o Delfim. E portanto, quando o Luís XV morre, quem herda o trono, o herdeiro, é o neto, o Luís XVI. Eu não sabia disso. Agora, depois outras partes engraçadas, quando a mãe, o conselho final da mãe, continua a ser uma boa alemã. Porque aquele casamento foi muito de conveniência, era para juntar os austríacos e os franceses. Naquela altura os casamentos eram todos diplomáticos. Era coisas sempre para unir dois países. Havia uma grande rivalidade entre a França e a Áustria. E unir duas forças. Era isso, sobretudo, os casamentos da época. Quando se vê a primeira vez naquela ilha, no Reno, e ela depois achou... Os comentários, eu achei o meu marido, futuro marido, desajeitado, inábil e um bocadinho gordo pai.
gordo para a idade. As pessoas mudavam os quadros para parecer melhor, não é? Na altura, eles também, não se esqueça que não os banquetes, ou mesmo os almoços e os jantares, eu acho que eles tinham 6, 7, 8 pratos, era uma coisa incrível. Incrível. E de facto foi um grande choque cultural para esta Não, foi difícil, e ela mal entrou em França, Áustria, para tudo foi complicado, tudo foi difícil, tudo era diferente, e é por isso que eu acho que a certa altura ela encontra a sua paz, e ela pede, não para quando o rei lhe oferece Le Petit Trianon, e mais tarde vai-lhe oferecer, sabe aquela pequena... La petite ferme, que onde ela tem os animais e tudo. No fundo, esses dois sítios... L'amour de la reine, não é? Voilà, um vilarejo rústico, voilà, com umas casinhas... E no fundo, esses dois espaços transformam-se na sua escapatória, onde ela pode finalmente estar em paz, longe das intrigas da corte e do rigor da corte de França, que era difícil, e estar em paz com os seus filhos, com uma muito maior intimidade e proximidade, e no fundo desfrutar das coisas simples, que era o quê? Um jardim, passear, os animais, o amor de uma mãe com os seus filhos. Passeava com os filhos, é verdade, e é isso que elas precisam. E eu acho que muitas vezes, que agora não, já escrevi diversos livros sobre diversas rainhas, e eu acho que há sempre aqui uma coisa, que para se conseguir guardar o equilíbrio mental, pessoas que têm não um papel tão público e de tal importância, têm sempre que encontrar outra coisa para compensar. A Sissi, por exemplo, era sempre viajar. Mal ela podia, viajava, fugia, desaparecia para poder não se arrejar, para voltar com até forças. Para a Madeira, e a Marie Antoinette tinha esta coisa do campo. Ela precisava do campo, dos jardins, das flores, dos animais e tudo, para encontrar aquela sua paz. Para depois regressar a Versailles com força e dinamismo e de ir em frente com a sua vida. Ela mandou construir então este Amour de la Reine, este é um conjunto rústico, é completo. Eram 12 casinhas, hoje há 9 ainda de pé, não é? E baseadas numa pintura do Hubert Robert, onde ela brincava de camponesa e desfrutava da vida, sabe, das coisas simples. Mas também foi muito criticada por isso. Havia pessoas que achavam não fica bem uma princesa ou uma rainha estar entretida com ovelhinhas e coisas. Tudo que ela fizesse, Diana, era. Mas eu acho que as mais sabe que eu digo uma coisa, a Marie Antoinette é assim, que ela fizesse uma coisa ou outra que seja, era criticada. Por isso, seja o que for, olha, pelo menos já conseguiu encontrar ali um momento de paz, um momento de alegria, um momento de desfrutar da vida. E olha, também criticada, foi criticada a vida inteira. Até o último dia foi criticada. Por isso. Há um lado quase influencer da época de moda, os penteados gigantes, as extravagâncias. Até que ponto achas, Diana, que ela era consciente desse impacto? No fundo, ela era uma espécie de celebridade pop naquele século XVIII. Mas acho que ela era consciente. Eu acho que ela era consciente. Eu acho que ela percebeu-se rapidamente que, no fundo, a sua única influência, ou poder, no fundo, ou poder, era de aparecer e ser a mulher a mais elegante na sala, a mulher com o penteado inovador, a mulher com a joia mais bonita, a mulher que... Não, porque no fundo isso tudo era como se fosse uma capa, uma força, no fundo, uma proteção contra o mundo exterior. Ela usava a moda, usava esses elementos todos diversos, de que era uma arma de proteção contra ela e a sua pessoa pessoal. E então usava isso, e foi isso que veio a ser, olha, tema de conversa, no fundo. Transformou-se a ser tema de conversa, e olha, veja, em 2026 ainda se fala no seu estilo. Por isso, algo ela fez de certo. Em 1775 houve esta Guerra da Farinha, um polémico programa económico que levou a vários motins em toda a França, e aí é que falsamente se atribui a Marie Antoinette esta frase, não é? Se o povo não tem pão, que coma brioche. No entanto, aqui repomos a verdade aos nossos ouvintes, nas confissões do Jean-Jacques Rousseau, descritas muito antes, em 41, até antes dela nascer, é que ele conta que uma grande princesa disse isso ao povo e, no entanto, ela não pode ser ela porque foi antes dela nascer. Pronto. Mas como é que o povo vivia? Com grandes dificuldades, é certo. Ela, entretanto, engravida, teve esta Maria Teresa Carlota, nasce depois um sucessor, o Luís José. Como mãe, que figura é que tu achas, Diana, que era Marie Antoinette? Este lado mais íntimo é muitas vezes esquecido. Eu acho que como mulher, eu digo uma coisa, não se esqueça, como eu te disse há pouco, que o parto era um acto público. Por isso, já isso, para mim, eu acho que deve ter sido um momento violentíssimo para qualquer mulher, rainha ou não rainha. Sim, claro. Eu acho que estar ali, não, que sabemos todos o que é um parto. Privacidade e... Sim. Olha, nem quero saber, entre a dor, o estar e tentar manter uma certa dignidade naquela posição, naquilo tudo, deve ter sido um horror. Mas ela teve uma frase muito bonita, por exemplo, quando nasceu a sua primeira filha, que todos esperavam ser um menino, não?
estava tudo à espera do prochain dauphin. Ela olhou para o bebê e ela disse, mesmo que todos estejam aqui que todos estejam, o que é que era a frase? Era, mesmo que todos estejam aqui desapontados, vamos dizer, não por não seres um menino, és o meu maior momento de alegria. Por isso, no fundo, está a ver, eu acho que ela sempre foi uma mãe, sabe o quê? Eu acho que até ela foi uma mãe muito sensível, uma mãe próxima dos seus filhos, uma mãe que amava mas bom, a época também era diferente do mundo de hoje. Sim, claro. As crianças eram retiradas muito novinhas e eram educadas por damas e havia ali muita coisa que a rainha tinha que voltar às suas funções muito pouco tempo após o parto. Ela foi muito, muito perseguida, tinha estes nomes, Madame Déficit, chamavam-lhe Madame Déficit, Madame Scandale, L'autre chienne, é uma coisa extraordinária, ela era austríaca. L'autre chienne? L'autrichienne. L'autrichienne. Autrichienne era a mulher austríaca, mas o cão, as pessoas chamavam-lhe no povo L'autrichienne, a outra cadela. É extraordinário o que corria, panfletos, até alguns pornográficos sobre a vida dela. Terrível. Muito, os franceses foram horríveis com ela, foram horríveis. E ela, de facto, só para dar um exemplo, a toilette cerimonial começava na vida dela às 8 da manhã, com um ritual público de vestir-se com várias camadas de roupas e penteados complexos, com arame, estruturas de arame e com pó. Não podia beber água ou pegar uma peça de roupa sem ser nobre de maior hierarquia que estivesse presente, que a servia. Portanto, todas estas coisas que faziam parte desta vida, desta corte onde ela entrou, que não devia ser fácil, que ela depois teve que aguentar. Imagino duríssimo. E um dia ela falou, diz que falou teve sempre curiosidade em saber como é que o povo de Paris realmente pensa sobre ela e encontra-se com um artesão e confronta de facto com a realidade, que de facto ela vive muito rodeada de luxo e havia uma miséria extrema no povo. Houve coisas também não correram bem depois da vida dela. É verdade, não. A França estava a atravessar uma grande crise. E aliás, já começava a haver nas ruas de Paris conversas sobre uma espécie de revolução. A revolução commençait, da maneira de as pessoas já estarem pouco satisfeitos com o rei e com a rainha, mas eles em Versailles, eles estavam ali naquela sua gaiola de ouro. Bolha, exato. Uma bolha de ouro. Eu acho que ela nem tinha a mínima o que é que acontecia nas ruas, porque quando o irmão diz, e vem ter com ela novamente e diz, Marie Antoinette, eu estou preocupado com o que eu ouço, o que as pessoas dizem em Paris em relação à tua pessoa e ao teu marido, fico preocupado. E ela fica... está surpreendida, fica surpresa, não está nem pouco mais ou menos à espera que algo pudesse acontecer. Há uma coisa extraordinária no fim dela, quando era julgada durante a Revolução, há de facto uma transformação, eu acho, desta figura talvez mais frívola, quando ela percebe o que se passa. E, de facto, ela tem acusações muito graves, alta traição, porque dizem que favorece os austríacos, não é? A Áustria. Conspiração com potências estrangeiras, a Áustria, cá está. E esgotamento do Tesouro Nacional. Há 41 testemunhas que vão falar contra ela e é condenada, de facto, à morte do dia 16 de outubro de 1493. Ao pisar sem querer o carrasco... ainda vai pedir desculpa. Pediu desculpa. Pisou sem querer e disse, perdão, senhor, eu não fiz de propósito. E ela... De facto, aí tem uma dignidade. Põe-lhe o branco, que é o luto das rainhas, corta-lhe o cabelo curto, que ela ficou, de facto, e amarram-lhe as mãos, e aí lá vai ela. E aí, de facto, o julgamento todo em que ela... Exato, sim, não há dúvida. Até acusam de incesto com o filho de 8 anos. É horrível, isso é horrível. E ela disse, eu nem me defendi, porque como é que é possível pensar em isto? Isso foi horrível, Eu apelo às mães que aqui estão presentes. É extraordinário. É horrível, foi tudo horrível, foi tudo um horror e eu acho que até... E mesmo, eu digo uma coisa, quando começou essa coisa e quando eles chegam a Versailles, eles tentam todos convencê-la a fugir, a deixar a França e ela eu acho que teve um ato de coragem, disse, não, eu ficarei aqui ao lado do meu marido para enfrentar o que virá o destino que nos reserva. E então ela ficou, poderia ter fugido, não quis, não quis. E é verdade que durante o seu processo eles foram encontrar diversas acusações do que eles podiam para acusar. Sim, claro. Foram 30 e tal homens que a julgaram e que votaram. Mas já estava previsto o que é que lhe iam fazer uns meses depois do marido. Ela muito mais capital. E no fundo, pronto, olha o que é que eu lhe digo. É assim a história, no fundo, não para pouco a pouco para a Revolução, não para a República se poder
estabelecer. O que é que eles fizeram? Tinham que matar as linhagens reais, porque se como a linhagem real presente era muito difícil conseguir impor um sistema novo. Eliminando a família real é mais fácil impor outro regime. Claro. É a mesma coisa como a Maria Pia. A nossa Maria Pia aqui, porque é que lhe mataram o filho e o neto? Para acabarem com a linhagem da família real de Portugal. E aí depois começa a República. E aqui a Marie Antoinette foi isso, só que pronto, a Marie Antoinette foi decapité. Sim, guilhotinada. Violento. Aqui é muito bonito as cartas que tu pões dela, que escreveu a última carta. Vós, minha irmã, escrevo pela última vez, acabo de ser condenada, não uma morte vergonhosa, pois esta é tão somente para os criminosos, mas é que me juntará ao vosso irmão. Inocente como ele, o rei, espero mostrar a minha firmeza que ele, nos seus últimos momentos. Estou calma, como quando a consciência nada tem a condenar. Lamento profundamente deixar os meus pobres filhos, sabeis que eu só vivia para eles e para vós, minha boa e eterna irmã. Vós, que por amizade sacrificastes tudo para estar connosco, em que posição vos deixo? É extraordinária. Mas eu digo-lhe, ela coração dela, eu acho que o coração, e ela era uma mulher. Não é nada a mulher que as pessoas fazem mas ideia, de todo, Diana. é por isso que eu disse, quando a minha filha me disse isso, eu fiquei surpreendida. Exato. Que eu pensei, como é que nós hoje, em 2026, temos assim de uma maneira não tão preto e branco, dizer que foi a pior rainha de França. Exato. Eu acho que não, ela viveu numa época em que as coisas estavam a mudar, onde os regimes estavam alterados, onde as ideias estavam a ser diferentes. Claro. E eu digo uma coisa, ela mesmo se comprava vestidos e tudo, não foi isso que ruinou a França. Foi provavelmente mais o que o marido fazia, que era não o financiamento das guerras e tudo o que estava a acontecer, porque uma rainha sempre teve que investir nos seus trajes, claro. E sempre fez parte do sistema de qualquer país. Por isso eu acho que ela foi vítima da sua época. Claro. E, entretanto, ela depois, quando ela é guilhotinada, depois mostraram a cabeça dela e gritaram Viva a República e tal, e vai para uma vala comum. Mas ela acabou, o mais curioso é que ela acabou por foram encontradas, depois mais tarde, em 1815, foram encontrados o corpo dela e do marido. O corpo dela, apesar de já estar uma pilha de ossos, a cabeça dela estava intacta. Isto é extraordinário, perceberam que era ela. E hoje estão na Abadia de Saint-Denis, portanto é o panteão dos reis de França, e tem lá então estes bonitos túmulos, quer o Luís XVI, quer a Marie Antoinette. Ficou uma fama extraordinária, um culto que se prolonga até hoje, e ficou esta dica que tu deste sobre a exposição que aí vem também em setembro, em Versailles. O que é que tu, para terminar, o que é que tu mais gostaste nela, Diana? Sabe o que é que mexeu mais em mim sobre a Marie Antoinette? Foi, no fundo, de descobrir uma mulher inteligente, uma mãe, eu acho, muito carinhosa, com amor, e que amou também o seu marido. Ela amou o seu marido, e foram os 7 primeiros anos de casamento. Foi uma tortura. Imagine isso, deitar todos os dias a pensar, será que ele vai olhar para mim? Será que ele vem? Será que ele não vem? Será que ele toca? Será que ele não toca? Bordéis, para ver se... Ai, meu Deus, 7 anos deve ter sido um drama. É muito tempo, é muito longo para aquela época, é tudo muito longo. E eu acho que ela foi admirável até ao fim, quando pôde fugir, decidiu não fugir, por isso assumiu o seu papel até ao fim. Incrível. Pagou o preço mais elevado, olha, perdeu a cabeça, cortaram-lhe a cabeça. Exatamente, em todos os aspectos. E eu acho, e no fundo, e eu digo uma coisa, e no fundo o filho, coitadinho, não que lhe até quiseram acusar que ela tivesse tido a relação com a relação e tudo. Esse também acabou, era melhor ter-lhe também, ele não foi decapitado, porque eles não queriam assumir decapitar uma criança. Mas ele acabou na prisão, numa espécie de caixa, que onde ele nem se conseguia levantar, e entre os micróbios, por falta de higiene, ele nem aguenta nem um ano. Incrível. E no fundo, o curioso dos 4 filhos, a única que vai sobreviver é a famosa primeira. Sim, todos que era a Carlota morreu aos decepção, 72 ou 82 anos, que eles vão fazer uma troca de prisioneiros, e ela depois volta e vai conseguir para Austríacos, e vai conseguir ter assim uma vida muito discreta, muito escondida. Já estás a fazer uma seguinte? Como? Já estás a fazer uma biografia assim? Diz que sim, mas não posso revelar. Espero que sim. Vamos continuar. Eu acho que agora o mundo vê se ainda... Não é 3 anos, vê se voltas antes, Diana. Daqui a 2 anos, se calhar, voltamos aqui os dois juntos. Deixa então esta dica aos nossos ouvintes, esta dica de leitura, Maria Antonieta, a Rainha Mal Amada, uma edição Planeta. Oxalá continues a dedicar então o teu tempo a trazer-nos estas vidas notáveis que marcaram a história e ainda marcam as nossas vidas. Bem-ajas, obrigado por ter vindo, Diana. Muito obrigada, agradeço.